Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, Educa Acontece, começando aqui pelo 12.2 da sua TV aberta. Sempre muito bom ter a sua companhia por aqui, principalmente quando a edição do jornal é especial. Como vocês podem ver, o cenário hoje está diferente. Nós estamos no ginásio da Unicamp, onde acontece a 10ª edição do programa Pesquisa e Conhecimento na Escola, mais conhecido como PESCO. Esse é um projeto muito legal da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. E ele é desenvolvido ao longo de todo o ano por alunos e professores. Para saber mais informações sobre o PESCO e também sobre a importância deste momento, eu chamo agora a repórter Viviane Marim, que está em um outro ponto da feira com as coordenadoras do PESCO. Vivi, é com você. Oi, Natália, eu dei uma andada, visualizei aí, encontrei vários estandes com projetos, com pesquisas super interessantes. As crianças estão bem animadas, também estão bem participativas. E o programa de pesquisa e conhecimento na escola, que é o PESCO, comemora 10 anos e nós viemos conversar com as educadoras, tanto do ensino fundamental quanto do ensino infantil, para contar um pouquinho mais desse programa, né? Nós vamos falar primeiro com a Ana Lúcia Piccoli e ela que vai contar para quem não conhece o que é o PESCO e como que foi essa implantação desse programa. Bom, o PESCO está fazendo 10 anos, né? Então é um programa que surgiu a partir de um trabalho que a gente desenvolveu em parceria com a Embrapa, que foi a escrita de um atlas escolar da região metropolitana de Campinas, escrito por professores e por pesquisadores da Embrapa. E aí surgiu esse programa, que é o programa Pesquisa e Conhecimento na Escola, que busca pesquisar, a gente tem a pesquisa como princípio educativo. Então a gente busca pesquisar junto com as crianças temas que sejam de interesse deles e que tenham a ver com o território onde as crianças estão. E aí eu vou perguntar agora para Karina Fernandes um pouquinho desses projetos, né? De que forma eles impactam no conteúdo pedagógico que é desenvolvido na escola? Os projetos eles acontecem de forma articulada ao trabalho pedagógico que acontece na escola. E eles acontecem muito a partir da curiosidade das crianças, que a gente que é professora, que está na sala de aula no dia a dia, tem esse contato com as perguntas, com os interesses, e o PESCO vem trazendo isso para os professores, aprender a ouvir as crianças e a trabalhar com o que elas perguntam de forma interdisciplinar a todo o currículo da rede. É algo que acontece na escola o ano todo e hoje é o dia de apresentar esses projetos, é a parte prática. Isso, aqui é a culminância de todo o trabalho. Os professores que estão aqui, eles desenvolveram a pesquisa ao longo do ano letivo desse ano e eles participam de um curso de formação de professores que o PESCO oferece. Então essas crianças, elas participaram dessa pesquisa durante todo esse ano. Tá joia. Eu vou perguntar para a Ana, então, só para finalizar, antes de finalizar, como que esses projetos acontecem na escola? Como que surge a ideia, a iniciativa, de qual que é o tema? Tá, é uma metodologia de pesquisa onde, durante o ano todo, o professor que é cursista, né, participante do PESCO, a gente vai trabalhando na plataforma com o professor, para ele desenvolvendo essa metodologia com as crianças. Então, desde a escolha do tema, como ele vai problematizar esse tema de pesquisa, como ele faz para sensibilizar as crianças sobre o tema de pesquisa, tudo isso a gente vai trabalhando com o professor na plataforma e o professor desenvolve isso em sala de aula com os alunos. Tem algum outro ponto que você gostaria de deixar que é importante destacar? Eu acho que a pesquisa como princípio educativo que a gente trabalha no PESCO, ela tem trazido muitos bons resultados em relação ao interesse das crianças, ao envolvimento das crianças e dos estudantes com esse tema que está sendo trabalhado. Então, a devolutiva que a gente tem desses professores é um maior envolvimento, maior engajamento dos alunos nas aulas, que é uma coisa que a gente considera muito importante.
A gente parabeniza aí pelo projeto e agradece inclusive a participação de vocês e volta aí com você, Natália. Obrigada, Vivi. Daqui a pouco a gente volta a se falar. E como já foi dito aqui, o PESCO é um projeto desenvolvido ao longo de todo o ano nas escolas por alunos e professores. E para saber como ele funciona na prática, nós fomos conhecer alguns desses projetos. Lá no CEI Adão Emiliano, a fotografia virou pesquisa científica. Dá só uma olhada. Você sabe quem é a pessoa que está nessa fotografia? Depois de muita pesquisa, os alunos do CEI Adão Emiliano descobriram que esse homem é quem dá nome à escola onde estudam. Ele foi pedreiro. Ele construiu a escola. E os pequenos aprenderam mais sobre a história de Adão Emiliano. Ele gostava de tocar violão. Quantos filhos ele tinha? 4. Todo esse aprendizado é fruto do projeto Conhecendo a História, a pessoa por trás da fotografia, da professora Juliana. O trabalho com a imagem do Adão Emiliano teve início a partir das propostas do PESCO. Eu precisava trazer alguma coisa para as crianças e eu usei a imagem como sensibilização, para saber se de fato ia virar uma pesquisa, se ia ser uma pesquisa. Apresentei a imagem para as crianças e elas demonstraram muita curiosidade mesmo em saber quem era, quem é a pessoa da foto, o nome da pessoa da foto, qual a profissão da pessoa da foto. E aí a gente começou a busca, né, pelas informações que a gente estava precisando. Antes de descobrirem que o homem do retrato é o Adão Emiliano, as crianças achavam que se tratava de algum parente da professora. Eu fiquei na dúvida se era o pai dela ou o tio dela. E aí eu comecei a trazer as pessoas da minha família para eles fazerem essa comparação. Comparava a pessoa com a imagem. E aí eles chegavam à conclusão de que não era. Quando souberam que a fotografia não era de nenhum parente da professora Juliana, os alunos começaram a pesquisar. Perguntaram para a própria família e para os funcionários da escola. E foi aí que eles encontraram a resposta. O homem em questão é o pai da cozinheira Marina. Meu pai era, no começo, ele foi o presidente do bairro. E aqui só tinha nossa casa, né? Então foi a primeira casa do bairro, foi a nossa. Aí depois que teve a população do bairro, né? Aí, em 86, antes disso, meu pai começou a construir essa escola aqui, que era de tábua, né? Mas aí ele não deu para ele alcançar a escola realmente, que ela foi inaugurada depois que ele faleceu. Os pequenos tiveram ainda a oportunidade de conhecer a casa onde o Adão Emiliano morou. Eles guardaram na memória o que viram por lá. Uma máquina de costura. Tinha cozinha, sala, quarto, quintal, garagem. E quando perguntados se gostaram de aprender com fotografia, a resposta das crianças foi uma só. Sim. Por que é legal? Porque eu gosto de tirar foto. Eu acho importante trabalhar com fotografia, porque a fotografia ela mostra os detalhes de uma época, né? Então, como as pessoas se vestiam, o tipo de cabelo, né? Quem eles foram, em que situação aquela foto foi tirada, né? Por isso, como ele está formal, porque é uma fotografia que a gente tem do Adão, ele está de terno, né? As crianças começaram a criar hipóteses, e uma delas até falou que ele era o presidente, porque eles costumam ver na televisão, né? Pessoas de terno, né, no governo, pessoas, né, do Estado. Então eu achei isso muito interessante, esse trabalho com as fotos, né? E também esse resgate, porque o Adão Emiliano ele foi uma figura importante da nossa comunidade. Eu acho que é papel da escola também resgatar a história da nossa comunidade e das nossas próprias escolas, né? Bacana, né? E olha só, até as abelhas viraram objeto de pesquisa. Só que dessa vez na escola Geni Rodrigues. Pensa numa curiosidade. Todo mundo queria saber mais sobre as abelhas. Primeiro foi feita uma pesquisa em sala de aula. Depois, os alunos conheceram as abelhas brasileiras.
Também bateram um papo com um pesquisador da Embrapa sobre a importância da polinização. E até plantaram manjericão na escola, uma das plantas favoritas das abelhas jataí, espécie que está presente no Geni Rodrigues. Bom, como a gente viu nas reportagens, esse foi um ano muito intenso, de bastante aprendizagem. E dando uma volta aqui pelo Pesco, nós descobrimos esse stand da Escola Orlando Carpino. Por aqui, eles partiram de uma pergunta para iniciar a pesquisa. E a pergunta foi: quais animais vivem e são vistos na escola? Quem vai contar tudo para a gente sobre como esse trabalho foi desenvolvido é a professora Roberta. Professora Roberta, muito obrigada por participar com a gente aqui do Educa Acontece. Conta pra gente então, por favor, como esse trabalho foi desenvolvido. Nós começamos o trabalho com a questão da identidade, até porque nós usamos o Atlas da Embrapa. Com isso, foi muito interessante, porque a gente conseguiu juntar outras disciplinas, como o inglês. Eles começaram a conhecer o próprio corpo, não podemos esquecer que é o primeiro ano, eles estão em fase de alfabetização e ainda se conhecendo. Depois, foi muito interessante quando eles pegaram as mãozinhas para se conhecer e viram que não existia uma cor que os retratasse. Isso foi o trabalho já com o Atlas da Embrapa. Depois nós vamos conhecer a nossa escola. Aí, o que as crianças gostariam de saber é quais os animais que vivem na escola. Quando a gente começou a procurar, aí eles se encantaram pela lagarta. Não teve como. Eles adoraram a lagarta, estava infestado de lagarta no parquinho, aí nós começamos a estudar. E aí a Maria Luísa vai contar a história da lagarta para vocês, de tudo que a gente estudou sobre isso. Depois passamos a estudar os outros animais. E não podemos também deixar de falar que a professora Cir, ela utilizou os animais que a gente estava encontrando na escola para alfabetização. A gente colocou até aqui no stand uma sequência pedagógica de exemplo, tá? Como exemplo disso. Mas foi muito interessante. Eles se animaram com os animais, eles queriam conhecer e a gente acabou fazendo um bichonário, que é um compilado do estudo das crianças sobre cada um dos nossos animais. Foi muito interessante. O mais gostoso é ouvir as crianças falarem sobre isso. Professora Roberta, o que significa para vocês estar hoje aqui no Pesco? Isso é muito importante, porque o trabalho em sala de aula, ele já está muito ultrapassado. Nós precisamos criar alternativas para essas crianças usarem a criatividade e aprenderem de outras formas. E não só sentado. Sentado é importante, a sala de aula é importante, a gente não pode deixar de falar isso. Mas usar a criatividade, deixá-los crescer, deixá-los procurar alguma coisa que os interessa, isso é o que faz a pesquisa crescer. E o Pesco dá todas essas oportunidades. É um projeto maravilhoso, sem dúvida. Muito obrigada, professora Roberta, pela sua participação aqui no Educa Acontece. E agora nós vamos conversar com algumas alunas que participaram desse projeto e elas vão contar pra gente o que aprenderam. A primeira delas é a Maria Luísa. Maria Luísa, o que você aprendeu nesse projeto? Conta pra gente. A gente aprendeu que as garras, as fêmeas não cantam, quem cantam é os machos. E as cigarras, elas passam a maior parte da vida dela debaixo da terra. Depois ela sai para conhecer o macho, namorar, comer e botar os ovinhos. Você gostou de aprender tudo isso? Sim, amei. Foi muito legal e compartilhar isso com os meus colegas. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. E agora a gente vai conversar com a Valentina. O que você aprendeu, Valentina? Conta pra gente. As borboletas, elas colocam os ovinhos delas, aí nascem as lagartinhas. Vão passando um tempo, elas vão comendo, vão esporolando. Aí depois elas vão crescendo e já vão começando a fazer o casulo dela, que como se fosse a casa dela, que ela vai ficar pelo tempo, até ela virar uma borboleta. E ela vai sair, e aí ela já vai ter virado uma borboleta. Você gostou de participar desse projeto? Sim. Muito
Muito obrigada pela sua entrevista. E por último, nós vamos conversar com a Ana. Ana, conta pra gente o que você aprendeu. Eu aprendi sobre aprender cabelo. Ela só faz um pouquinho de mel e ela não tem ferrão. E se eu queimei a sapatina nela, ela faz no cabelo para se ter feito. Você gostou de participar desse projeto? Sim. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Gente, tem muita coisa interessante por aqui. A gente vai continuar dando uma volta aqui pelo Pesco, mas agora nós vamos para um rápido intervalo. O Educa Acontece volta em instantes, diretamente do ginásio da Unicamp, onde acontece a 10ª edição do Pesco. Educa Acontece. Cine Coruja, cinema para recordar os clássicos da sétima arte. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Estamos de volta com o Educa Acontece especial. Hoje o nosso jornal educativo é diretamente do ginásio da Unicamp, onde acontece mais uma edição do programa Pesquisa e Conhecimento na Escola, o Pesco. Nossa equipe está acompanhando tudo para que você aí de casa não perca nada. Mais cedo aconteceu a abertura oficial do evento. Vamos ver como foi. Com a expectativa de receber cerca de 5.000 estudantes, 74 escolas e a apresentação de mais de 130 projetos de pesquisa, a 10ª edição do programa Pesquisa e Conhecimento na Escola, Pesco, foi oficialmente inaugurada em uma cerimônia que contou com a presença de representantes da Unicamp, da Embrapa Territorial e autoridades da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Durante o evento, o secretário José Tadeu Jorge ressaltou o impacto positivo do Pesco no fortalecimento do ensino público, na formação contínua de educadores e no estímulo ao pensamento crítico entre os alunos. A cerimônia foi marcada por homenagens aos integrantes da equipe Pesco, responsáveis pela coordenação e suporte técnico das ações do programa. O momento cultural ficou por conta das crianças da EMF Elvira Muraro, que encantaram o público com uma paródia da música Fico Assim Sem Você, de Claudinho e Bochecha, rebatizada de Eu Existo Junto com Você. Olha, pessoal, tem muita coisa bacana acontecendo aqui no Pesco ao mesmo tempo. E eu volto agora a chamar a repórter Viviane Marim. Ela está com o secretário municipal de Educação. Vivi, conta pra gente, são muitas escolas participantes, não é mesmo? Isso, Natália, como você mesmo destacou, são muitas escolas que estão aqui no 10º Pesco. Na verdade, são 23 escolas de ensino fundamental e EJA e 51 de educação infantil. E a gente vai aproveitar a presença do secretário de Educação de Campinas, José Tadeu Jorge, para falar um pouquinho desse momento, né? Eu queria que o senhor falasse desses 10 anos e qual que é a importância, né? Qual que é o impacto que o Pesco tem ali no conteúdo pedagógico, no dia a dia das escolas. É uma experiência fantástica para as crianças, porque pesquisa é uma coisa interdisciplinar, multidisciplinar, que envolve várias matérias, vários conhecimentos que eles vão adquirindo na escola. E a pesquisa permite interligar esses conhecimentos através de um tema e, com isso, potencializar a aprendizagem das crianças. Quando isso é estabelecido num determinado território, torna ainda mais atrativo para as crianças essa inter-relação de assuntos para ampliar o conhecimento. E aí esses projetos também apresentados colocam elas nas necessidades de inovação que hoje em dia, né, o mercado, o mundo desafia aí as escolas e os planos aí de todos dos ensinos, né? Cada vez mais é a inovação que move o mundo. Essa inovação contínua
para ganhar mais qualidade de vida, mais conhecimento, facilitar a vida das pessoas, é fundamental. Então, uma escola deve formar cidadãos preparados para o mundo, preparados para serem efetivamente participantes da sociedade, e com isso esse programa permite que essa formação se dê de maneira plena. Portanto, é um projeto de formação dos mais relevantes que a Secretaria tem e que envolve dezenas de professores, centenas de crianças e permite um complemento da formação da maneira mais otimizada possível. E eu queria que o senhor terminasse falando um pouco dessa parceria, esse convênio com a Embrapa, monitoramento por satélite, que acaba também de ser renovado o convênio, né? Exatamente. A Embrapa é um órgão que está estabelecido com a abrangência do território nacional, tem várias posições aqui na região metropolitana, em Campinas especificamente. Então é um parceiro de longa data e estamos estreitando cada vez mais as relações. Recentemente houve a ideia de expandir o Atlas para a educação infantil. Então esse novo convênio, essa renovação da parceria se estabelece nesse sentido. Não só atualizar aquilo que já é feito com o ensino fundamental, mas agora com uma nova linguagem para crianças que ainda não estão alfabetizadas, que estão na educação infantil, ter um atlas muito mais focado em imagens do que em texto, para que elas possam também já iniciar essas atividades de pesquisa desde a educação infantil. Então essa é uma grande inovação, uma grande novidade, e essa relação com a Embrapa, que já é parâmetro para o Brasil inteiro, tem Campinas como modelo. É algo inédito, né? Seguramente inédito e que pode ajudar como referência qualquer cidade do Brasil. Tá joia, a gente agradece a sua participação, secretário, e volta aí com a Natália. E como nós já vimos, as atividades do Pesco acontecem ao longo do ano todo. E agora nós vamos saber como a escola Elza Maria Pellegrini chegou até aqui. É com muita dedicação que os alunos do 6º ano da escola Professora Elza Maria Pellegrini de Aguiar estão escrevendo um livro. Os textos são resultado da vivência que eles tiveram com o projeto Terra Indígena, que resgata a história do bairro Parque Dom Pedro II, na região do Ouro Verde. A ideia do projeto, ela surgiu a partir de uma necessidade escolar de compreender melhor a história dessa região aqui, né? Então, nós estamos no bairro Dom Pedro II, na região do Ouro Verde. E pouco se sabia sobre a história desse território aqui escolar. Então, nós partimos, né, num primeiro momento buscando em livros, só que a gente não encontrou muita coisa. E aí a gente partiu da ideia de trabalhar com a memória dos moradores que tem aqui no bairro. Os relatos que os estudantes conseguiram reunir vieram a partir de entrevistas feitas com os familiares. Foram vários os questionamentos. Quando a escola apareceu, como que era o bairro antigamente, sobre os ônibus, que os ônibus passavam na Rui Rodrigues, essas coisas. Os alunos descobriram que os nomes de várias ruas do bairro são de origem indígena, e então eles pesquisaram os significados. A gente escreveu os nomes e a gente foi pesquisando num Google Tradutor indígena, Tupi, Guarani, que essa é a etnia indígena a principal daqui. E aí a gente pôs botando significados, tipo Anhanguera, aí a gente botou igual Diabo Velho, a gente descobriu que era Diabo Velho, Anhanguera. E a gente foi pesquisando muitas ruas aqui, foi muito legal fazer isso. E o aprendizado não parou por aí. Então, a gente descobriu que dentro pros Baniwa, a onça significava que quando o pajé chegava assim no auge da sua sabedoria espiritual, ele virava a onça, que ele ficaria mais sábio e ele pegaria as características da onça, tipo, a onça é veloz, a onça é boa em se camuflar,
essas coisas assim, sabe? E também eles acreditavam que a onça estava aqui antes de tudo ser criado, assim, né? Nós aprendemos sobre um filme que se chama Narradores de Javé, que conta a história de uma cidade que ia virar usina. E daí, para ela não virar usina, eles tinham que comprovar que essa cidade era importante. E daí, só que eles não tinham nenhuma coisa escrita para comprovar isso. E daí eles tiveram que ir perguntando para as pessoas para provar que a cidade deles era importante. E daí a gente viu isso com a associação do nosso bairro, para ver a importância que todas as ruas do nosso bairro tem nome indígena. E a gente fez essa associação com o filme. A pesquisa mostrou aos estudantes que foi através da união dos moradores que vieram as conquistas para o bairro. A união deles foram bem forte, porque eles foram reclamar com a prefeitura, com pessoas que cuidavam nessa parte do bairro, para conseguir ter encanamento, para conseguir ter uma rua melhor, para eles conseguirem conviver aqui. As descobertas a partir do projeto deram origem a essa parede de lambe-lambe que ganhou destaque na escola. Então, na verdade, começou com uma pergunta que veio nesse projeto do Pesco, que é o porquê que os nomes das ruas aqui do bairro Dom Pedro II são com palavras indígenas em Tupi-Guarani, né? E a gente ficou se questionando sobre essa história, de onde que veio, por que essas ruas foram nomeadas, né, em Tupi. E a gente logo pensou no trabalho desse artista, que é o Denilson Baniwa, é um artista do Rio de Janeiro, da etnia Baniwa, que ele faz os lambe-lambes com a representação do pajé onça, que faz parte da cosmovisão desse povo, onde ele resgata essa ideia de que todo o território brasileiro é terra indígena. Os indígenas estavam aqui antes de nós e a gente não pode esquecer disso. Outro fruto do projeto é esse mural com grafismos indígenas. Esse mural ele também surge com o nosso desejo de trazer um pouco da cultura e da estética indígena para dentro da escola, né? A gente relaciona esses dois componentes, arte e história, e como a gente tem essa história aqui na nossa região, mas a gente não tem essa representação imagética, né, cultural, a gente tenta trazer isso para dentro da escola. E aí a gente fez isso convidando os artistas John Abé, que é da etnia Tucano, a Liz e o Márcio também são das etnias Tucano e Dessano. E eles fizeram esse grafismo aqui, participaram de uma atividade com a gente, foi muito bacana, eles também já vieram na escola num outro momento também. Eu acho que o maior ensinamento é essa questão do resgate da nossa história, porque um sujeito que não tem memória, ele não tem história, né? Então, ele não tem identidade. Então, é muito importante consolidar essas raízes, mas também foi muito importante o momento em que eles conseguiram perceber que a partir da luta é possível conquistar melhorias. É importante a gente correr atrás das coisas que a gente quer, dos nossos sonhos, essas coisas. É importante a gente tentar conquistar aquelas coisas, as coisas que a gente quer. Bem, pessoal, como a gente tem visto ao longo da edição do jornal de hoje, que é especial Pesco, os alunos estão se divertindo bastante, andando por tudo quanto é canto, visitando vários estandes e, inclusive, brincando. Vamos saber que brincadeira é essa? Vamos conversar aqui agora com um deles. Oi, tudo bem? Sim. Como está essa brincadeira? Muito boa. E qual que é a sua escola? Raupila. Que projeto vocês desenvolveram lá? Flores e frutos. E o que você aprendeu? Que é sobre o fruto falso e sobre o fruto verdadeiro. E o que você está achando dessa edição do Pesco? Melhor do que a outra. Tá gostando bastante, então? Sim. Muito obrigada pela sua participação. Qual é o seu nome? Elisa. Muito obrigada, viu, Elisa? Bom, pessoal, a gente continua aqui no Pesco e agora nós vamos ver que os alunos da educação de jovens e adultos também desenvolveram pesquisas. Vamos ver na reportagem da Lilian de Souza. Um processo de reflexão e descoberta. Na Escola João Alves, os alunos passaram por um processo de entendimento sobre o racismo. Primeiro nós conversamos com eles, né, discutimos para ver quais temas que eles queriam trabalhar
pelo pesco, né? Como Renata falou. E aí eles escolheram o racismo. Nós escolhemos o título, que é Racismo e Antirracismo, 2 pontos, uma educação presente na EJA. Esse é o nome, é o título da nossa pesquisa. E aí nós entregamos uns questionários para eles, né? Perguntando o que é racismo, o que é antirracismo. Foi aí que alguns demonstraram não saber o que era o antirracismo. E nem mesmo percebiam o que era racismo, né? Se eram vítimas ou se faziam racismo com outros. E aí veio aquela preocupação de saber, né? Qual a pergunta da pesquisa? Quais vivências que vocês têm com racismo? Se vocês já foram vítimas ou se já experimentaram assistindo alguma cena de racismo com outras pessoas. Muitos negam, né? Eles negavam, e aí a preocupação, será que eles negam pelo sofrimento que já passou na vida, né? Era melhor negar, não queriam enxergar o que era o racismo, se eram vítimas, né? Mas aí eles responderam. Alguns, quando colocaram lá no papel, eles tinham sempre histórias para contar. O tema Racismo e Antirracismo, uma educação presente na EJA, esteve presente nas inúmeras atividades realizadas pelos estudantes ao longo de 2024. A pesquisa será um dos trabalhos apresentados no PESCO, uma feira de exposições que acontece anualmente com os trabalhos realizados na rede municipal. Nós temos trabalhado as narrativas deles, o sentimento sobre o racismo, aquilo que eles pensam sobre o racismo. Muitos não se sentem discriminados. Então, toda essa situação que eles vivem, mas eles arbitrariamente. Então, é uma coisa assim bem impactante. Por quê? Porque o nosso sentimento é, gente, vocês precisam entender o que está acontecendo, né? E se valorizarem. Então, é buscar essa valorização do estudante. Quando vocês começaram a trabalhar com esse tema aqui na escola, você já tinha parado para pensar sobre o que é racismo, por exemplo? Sinceramente, não. E o que você aprendeu, o que mudou no seu olhar sobre esse assunto com essas aulas aqui da EJA? Olha, é bastante interessante. A gente não aceita essas situações, mas a gente não tinha conhecimento. Então, estamos aprendendo a conhecer agora. E você acha que conhecendo mais sobre esse assunto é mais fácil de combater, de se proteger? Eu acho que os dois. Tanto para se proteger, tanto para se defender. Eu acho que é a mesma coisa. A partir de suas vivências e com atividades como artesanato, pintura, redação e pesquisa, os alunos foram estimulados a refletir sobre o racismo e ações antirracistas. Você já tinha parado para pensar nisso? Você sabia o que era racismo? Saber não, mas eu não gosto. Eu sempre defendia, eu não concordo com isso. Eu sempre defendia, só que assim, a gente estudando é melhor, né? Que a gente tem mais conhecimento. Vocês, inclusive, para falar sobre isso, vocês foram nas origens, né? Foram aprender também sobre a África, por isso que vocês fizeram sobre o baobá. Várias pesquisas a gente fez. A gente conheceu várias coisas, pintura, várias coisas. Achei interessante. Tem muito trabalho incrível aqui no PESCO, né, pessoal? E olha, as crianças não param de se movimentar. Eu acabei de ser abordada aqui por 2 delas que querem dar entrevista para o Educa Acontece. Aqui comigo está o Nicolas. Nicolas, o que você está achando do PESCO? Eu estou achando muito legal que a gente está trabalhando várias coisas e sobre a cultura de paz, que muitas escolas não fazem isso. E o que mais você aprendeu na escola este ano? Eu aprendi sobre a Maria Carolina de Jesus, que ela foi uma mulher muito batalhadora, guerreira, trabalhadora. Ela foi catadora de lixo para uma das maiores escritoras do Brasil. Muito obrigada pela sua entrevista e participação aqui no Educa Acontece. E aqui do meu lado direito está a Alice. Alice, conta pra gente o que você está achando do PESCO. Eu estou achando muito legal, é muito movimentado. Tem um monte de criança aprendendo coisas novas. E tem um monte de atividades interessantes para a gente aprender. O que você aprendeu de mais bacana neste ano na escola? Sobre vários racismos, a gente também aprendeu sobre os povos indígenas antigos
e várias coisas de indígenas e racismo estrutural, racismo normal e vários outros racismos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Educa Acontece. E pessoal, a gente continua por aqui para mostrar mais novidades para vocês. E agora a gente vai saber o que a repórter Viviane Marim encontrou por aí. O ginásio multidisciplinar da Unicamp ficou pequeno para tanta animação durante os 2 dias do 9º Fórum Estudantil de Pesquisa, FEP. Mais de 5.000 alunos da educação infantil e do ensino fundamental apresentaram suas pesquisas feitas ao longo do ano no programa Pesquisa e Conhecimento na Escola, PESCO. E teve de tudo, viu? Iago e sua turma ficaram encantados com os equipamentos que revelam os segredos do mundo do cinema. Nossa, é muito da hora, dá uma impressão que como se o cavalo estivesse correndo. Muito da hora. Parece que as patas do cavalo se mexem por causa das fotos e parece que é um vídeo. Como se o cavalo estivesse correndo. Os óculos de realidade virtual foram um verdadeiro sucesso, conquistando a atenção e o entusiasmo de todos. É incrível, dá pra perceber que você acha que tá num jogo. Aí é incrível. Aí você acha que você é o corredor que tá correndo junto com o carro. O que você achou de mais curioso? Foi esse óculos aqui, ele foi muito legal, é tipo uma corrida, você põe ele e parece que você tá numa pista de corridas, correndo com os carros, muito legal. O programa pensou em trazer uma coisa interativa, que as crianças pudessem tocar e experimentar um pouquinho como que é o cinema, como que a imagem se torna uma imagem em movimento. Os temas das pesquisas são escolhidos entre alunos e professores, explorando de tudo um pouco, desde o meio ambiente até direitos humanos. A criatividade rola solta e as interações proporcionam momentos de muita diversão e descobertas. E o que você está vendo aí nessas fotos? Uma família. E o que tem, por exemplo, nessa família? Pessoas, crianças, bebês. E você já tinha visto foto desse jeito? Não. A festa de um bebezinho. A professora Fernanda compartilhou como a turma do Centro de Educação Infantil Margarida trabalhou na pesquisa que promove o resgate da ancestralidade. E é uma pesquisa que envolveu muitas famílias e muitas crianças. E como vocês podem ver nos estandes, houve um diálogo entre muitas culturas, né? Indígena, africana, o resgate das brincadeiras, da alimentação, uma mala viajante, uma professora que veio contar para as crianças como era o continente africano. Então foi um resgate que olhou o continente, mas também olhou para o nosso país. Então, assim, é uma bagagem de conhecimentos para crianças pequenas e que demonstram-se tão potentes quanto uma criança do ensino fundamental para se desenvolver uma pesquisa. O PESCO, Programa Pesquisa e Conhecimento na Escola, foi criado em 2015 com o objetivo de apoiar os professores da rede municipal no desenvolvimento de uma postura investigativa dos alunos, incentivando a pesquisa e o debate sobre temas ligados às realidades locais. A Escola Floriano Peixoto apresentou o projeto Múltipla Identidades, desenvolvido com os alunos dos 1º e 3º anos do ensino fundamental. E a nossa ideia foi trabalhar a questão da identidade dos alunos, né? Valorizando o que eles têm de melhor, valorizando as diferenças, as semelhanças que eles têm e linkando com o projeto da prefeitura, que é a educação antirracista. A nossa proposta aqui foi que eles pegassem um papel para desenhar o autorretrato deles. Tem os lápis com diferentes cores de pele para eles poderem fazer a cor que eles se identificam. O espelho para que eles possam se olharem, né, e se verem. E também a gente colocou o RG para que eles possam entender que tem o documento de identidade, né, que é de cada um, que é único. No primeiro ano, o programa já impactou 1.500 estudantes de 18 escolas, resultando na publicação de 28 pesquisas. Desde então, os resultados cresceram expressivamente. Atualmente, o PESCO reúne alunos de 74 escolas, sendo 51 da educação infantil e 23 do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos EJA, com um total
de 139 pesquisas apresentadas. Empolgada, Alice aponta para o painel de fotos, onde está registrado o momento especial em que sua mãe a acompanhou em uma visita a um apiário. O passeio foi uma etapa importante da pesquisa realizada pela escola Amélio Rossim. Muito legal. Eles conseguiram ver as abelhas, o melzinho, eles tiveram a oportunidade de trabalhar também a reciclagem. Nós estamos com 3 pesquisas na escola. A pesquisa das abelhas, tem a pesquisa da água, da importância da água e quem precisa dela para beber. E teve também a pesquisa, o que eu vejo do céu da escola, né, da creche. Fiz o sol, a nuvem, o rio vai pro sol e aí evapora e aí vai pra nuvem, depois chove. Esse é o ciclo da água, você entendeu certinho? Sim. Os trabalhos são desenvolvidos com o apoio do Atlas Escolar da Região Metropolitana de Campinas, uma publicação criada pela Embrapa Territorial por meio de um convênio de cooperação técnica firmado com a Prefeitura de Campinas. Que apesar da Embrapa não ser uma instituição de ensino, é uma instituição de pesquisa, ela se preocupa muito em transferir as informações que ela tem, em fazer as comunicações que ela precisa comunicar para a sociedade, além da sociedade, para as crianças, para as escolas. E esse é um programa essencial, fundamental para isso. Então, durante esse período foram desenvolvidos os 2 volumes do Atlas, da região metropolitana de Campinas, fizemos a distribuição e, concluído o acordo de cooperação, assinamos a semana passada um novo acordo, nem é renovação, nem prorrogação desse, é um novo acordo, visando agora a preparação do material para a educação infantil. Se interessou por esses projetos? Quer rever ou compartilhar alguma reportagem? Tá tudo lá no YouTube da Educa TV. Infelizmente acabou, mas ano que vem tem mais Pesco e nós, é claro, vamos acompanhar tudo para mostrar para você aí de casa. Muito obrigada pela audiência e companhia. Fique agora com os melhores momentos do programa Pesquisa e Conhecimento na Escola. O Pesco. Até mais. Tchau. Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.